Olá amigos, sejam bem-vindos a um direto ao ponto aqui na nossa página Face Espírita. Caros amigos, estamos aqui ao vivo porque o assunto é de suma importância. Ontem, acredito que a maioria de nós assistimos aquela reportagem que foi ao ar no Fantástico, aonde levaram em consideração as acusações ao médium Fernando Bem. Eu achei muito grave a reportagem em si, porque do início ao final, mesmo com a participação do Fernando Bem, me pareceu que a reportagem, desde o início, já tinha a sua opinião de que ele realmente é culpado. Levou-se em conta muito mais os acusadores do que a palavra do acusado. Tanto é que existe um vídeo no YouTube, que é a página do Filosofia de Fátima, da Casa de Fátima, ligada ao Fernando Bem, disponibilizou, mostrando a entrevista mais completa, onde ele dá mais detalhes e se defende de uma maneira mais apropriada. Não da maneira que a reportagem colocou, com cortes, e ficou, eu mesmo disse, meu Deus, mas o Fernando vai ficar só falando nessa questão de fé. Eu respeito o médium Fernando Bem, tenho contatos com pessoas que tiveram suas vidas radicalmente mudadas, deixaram de lado o luto, porque obtiveram através dele uma psicografia, e essas pessoas até hoje, até ontem e até hoje, entraram em contato comigo e disseram: Regi, é autêntico. As informações das psicografias que nós temos são informações que não estavam nas redes sociais. Amigos, são 4 pessoas que acusam o Fernando Bem de fraude, de ser um falsário, de não ser um médium sério. Então nós podemos dizer que são 4 cartas que se colocaram aí em dúvida, estão em xeque, Mas o Fernando Bem já psicografou mais de 4.000 cartas. Por que a reportagem não mostrou o outro lado? Por que a reportagem não procurou essas pessoas que até hoje, com todo esse escândalo, com toda essa polêmica, continua dando crédito à mediunidade do Fernando Bem? Outra coisa, por que esse grupo de espírita resolveram assinar um manifesto contra o Fernando Bem, levando em consideração, a princípio, que ele buscava nas redes sociais as informações? Amigos, eu digo que as redes sociais é um complemento da minha vida. Muitas informações pessoais eu divido nas redes sociais. Então, se amanhã eu vier a desencarnar, talvez eu use dados que já foram publicados nas minhas redes sociais. Fora que mesmo as cartas trazendo dados que os familiares dizem que estavam presentes nas redes sociais, mas também traz outros que não estavam. Aí alguém vem dizer, mas o CPF, qual o problema do desencarnado dar seu CPF? Tem uma médium no Rio muito famosa que os desencarnados, através dela, dão o número da casa, dão o telefone. E por acaso tem algum lugar na internet que eu possa buscar o CPF de alguém através do nome? Será que isso é possível? Por favor, se for... Outra coisa. Mas a menina, o nome do avô é de um jeito e ele recebeu a psicografia de outro. Ele diz que ele é um médium canalizador, Eu não entendo muito disso, porque eu não sou espiritualista, eu sou espírita. Como espírita, eu poderia dizer que essa questão de médium canalizador seria um médium de inspiração, seria um médium intuitivo.
E nesse campo eu posso falar com muita propriedade, porque nós também somos médios intuitivos. Então eu acredito que com o Fernando aconteça do espírito passar para ele informações, imagem, sensações, porque é assim que acontece conosco. Então, como médium de inspiração, como médium intuitivo, de psicografia intuitiva, Kardec trabalhou isso lá no livro dos médios também, tá bom, gente? Acontece sim da gente cometer erros. Por exemplo, se eu canalizo, não gosto da palavra canalizar, né? Mas vou entrar vou pegar essa rota do Fernando. Se eu canalizo um pensamento do espírito, eu passo para o papel. Os erros ortográficos que porventura vierem, né, aparecer, eu sou o responsável. Porque eu não sou um médium semi-mecânico ou mecânico. Nesses, o espírito toma parte em tudo e o médium meio que fica ausente. No semimecânico, há a participação do espírito do médium na comunicação e do espírito, não é isto? Então, nesses casos, as falhas e os erros seriam menores. Mas a gente lembra que Kardec vai tratar dessa questão de erros lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala da influência moral do médium, né? Ele disse que o médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Não é Kardec que diz, mas é os espíritos que falam para ele. Aí São Luís também, ainda no Livro dos Médiuns, ele diz assim, e depois tem mais. Os espíritos bons permite que os melhores médiuns sejam às vezes enganados para que exercite o seu julgamento e aprenda a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela de seu instrumento para obter belas áreas. Este é o recado a todos os médiuns. Tá bom, gente? Não existe médiuns infalíveis. Não existe. E os médiuns, os bons médiuns, sempre serão atacados por espíritos que vão passar informações falsas no meio daquelas informações tantas verdadeiras. Por isso que vigiar e orar nunca é demais. Por isso que tudo que chega até nós tem que ser muito bem analisado e detalhado. Eu acredito que, como o Fernando faz um serviço de psicografias públicas e é ao vivo, isso meio que não dá como ele ter esse controle. É diferente de um médium que está trabalhando com uma consciência, um espírito, e vá publicar um livro de mediúnica. Então ali ele tem como estudar, questionar, né? Mas em todo caso, o estudo do médium nunca é demais. O médium Fernando Ben se diz não mais espírita. Criou uma filosofia muito bonita, por sinal. Quem dera que os espíritas de hoje também pudessem fazer muita coisa nesse âmbito social que o Fernando Ben tem realizado com muita propriedade. Eu o parabenizo por isso. As primeiras vezes que eu ouvi falar do Fernando Ben, eu fiquei meio que encantado, no melhor sentido da palavra, porque é um médium que não cobra por palestras, pelo menos no campo da sua crença religiosa, que é a filosofia de Fátima. Ele faz outras atividades, então nessas outras atividades há uma certa cobrança,
dizem que é venda de livros, quadro, enfim. Mas aí, meus caros amigos, é a mesma coisa de nós termos um médium médico. Ele estudou para ser médico. Então, quando ele está médico, por ter estudado, e não é uma faculdade barata, aí ele decide se ele vai cobrar pelo uso da sua profissão ou não. Mas quando ele está apenas médium, mesmo sendo médico, professor, advogado, escritor, filósofo, pensador, aí ele tem que separar o joio do trigo. Ele não pode cobrar absolutamente nada. É interessante que essas mentes que fizeram assinar o manifesto, né, deveria ter mais cuidado e pesquisar melhor a vida do Fernando Ben, que tem uma vida bastante simples, não faz uso da sua filosofia como estandarte para outros fins, como tem acontecido no movimento espírita, e eu falo isso porque eu sou espírita. Eu não sou espiritualista, eu sou espírita, eu sigo Kardec, eu sigo a doutrina espírita, certo? Há muita coisa errada. Esses congressos milionários que têm sido realizados aí, pessoas cobrando de todas as maneiras, como é isso? Kardec não cobrava, aí antes, vamos lá, Jesus não cobrava um vintém de quem quer que seja, os discípulos deles muito menos, Kardec jamais, Chico nunca. Aí de repente agora nós temos esses médios popstar, ou sei lá o que está cobrando, e algumas federações entrando nessa onda. Daqui a pouco vai ter que ter uma lava-jato nesse meio espírita para saber o que é que realmente estão fazendo com esse dinheiro. Porque não é pouco não, meus caros amigos. É coisa só para elite. Tá? Eu mesmo não tenho condição de ir para nenhum congresso que grandes nomes da doutrina espírita participam ou que estão. Porque é de 1000 para lá. Aí tem direito a viagem, café da manhã. Que é isso? É uma excursão, né? Vamos parar com isso. Vamos ser mais simplistas com a doutrina espírita. Vamos valorizar o que realmente tem que ser valorizado, que são seus ensinos, a vivência desses ensinos, né? Enquanto essas pessoas gastam esse montante com esses congressos, com todo esse luxo, o Fernando está fazendo um trabalho brilhante, né? Sustentando inúmeras famílias pobres, miseráveis, que estão passando fome por esse Brasil afora. Eu, Regis Silva, defendo o Fernando Ben e aqui lhes digo, a sua mediunidade é autêntica. Disso eu não duvido. Agora, deixemos o tempo, caros amigos. O tempo, sim, este vai dizer quem está certo e quem está errado. Lembrando que todos os médios sempre foram acusados disso ou daquilo. E os bons, os verdadeiros, os honestos, esses permaneceram.